Olá, vamos dar início à quarta aula de anatomia, a anatomia, né, da coxa, os ossos da coxa, o nosso maior osso aí presente no corpo humano, que é o fêmur, tá? Bom, para iniciar nossa aula, eu quero iniciar com uma pesquisa, né, que eu realizei, aonde mostra que 3 a cada 10 mil habitantes, né, tem fratura na diáfise do fêmur, ou seja, né, no corpo do fêmur. Isso é um problema de saúde pública. E esse índice, então, de acidentes, né, de fraturas, é comum em pessoas de 15 a 40 anos de idade, tá? Que estão diretamente relacionadas a acidentes automobilísticos. E uma pesquisa anterior a essa, né, diz que 180 mil casos de fratura com pessoas acima de 60 anos foi observado, né, no nosso país, no Brasil, de 2008 a 2012. A gente tem um grande problema que atinge os idosos, que é a osteoporose, que é o enfraquecimento do osso, tá? E um dos maiores números de lesões ocasionadas pela osteoporose é a fratura do colo do fêmur e, no caso de jovens, na diáfise do fêmur, que são aí ocasionados por acidentes, né, de moto, tá? Então é um dado importante. Por que você está falando disso, prof? Por quê? Porque dentro do curso de radiologia, dentro de uma área de pronto atendimento, de um PS, a gente vai fazer muitas radiografias de pessoas acidentadas, que têm fratura de fêmur, ou aí, né, e se você trabalhar em clínica, tiver oportunidade de clínica, também terá para ver em idosos. Então é um exame muito comum, né, um exame muito comum, o exame de radiografia do fêmur, incidências do fêmur. Muito bem, ok, mas e o fêmur? Então o fêmur é um osso presente então na coxa, tá? É o maior osso, é o mais pesado, tá? E ele é dividido em 3 partes: epífice proximal, as pontas do osso são chamadas de epífices, né? As extremidades. Então, epífice proximal, epífice distal e o meio do corpo é chamado de diáfise. Então, epífice proximal, epífice distal e diáfise, tá? Nós vamos ver quais são as estruturas que estão na epífice distal, na proximal, na distal, tá? Na diáfise ou terço médio, a gente não tem muitas estruturas aqui para nomear. Muito bem. Então, na epífice proximal, ela tem uma estrutura arredondada, denominada de cabeça do fêmur, que ela vai se articular com a fossa, né, acetabular, ou seja, com o acetábulo aqui do quadril, que foi assunto da nossa aula anterior, tá? Formando então a articulação coxofemoral. Então, isso aqui são as estruturas que a gente vai ver na epífice proximal do fêmur. E na epífice distal? Na epífice distal, a gente vai ter uma outra articulação importante, a articulação do joelho, né? Então, aqui, o fêmur, ele vai se articular com o platô tibial. A gente vai aprender o que é o platô tibial, tá? Que é uma estrutura presente aqui, ó, no osso da tíbia, que é o osso aqui da perna, tá? Então, a gente vai ver que na parte proximal ele vai se articular com o quadril, na parte distal ele vai se articular com a tíbia, ok? Muito bem. Então, pegando o osso aqui, ó, observando o fêmur na epífice proximal, que vai estar se ligando ao quadril. Eu vou ter cabeça do fêmur, que é essa parte arredondada, tá? Na cabeça do fêmur, eu tenho lembra que eu falei pra vocês que tudo que for buraquinho, né? Buraco, a gente chama de fóvea. Então, aqui eu tenho uma fóvea na cabeça do fêmur. É um ponto de inserção, vai ter um ligamento ali, tá? Então, fóvea, então, cabeça do fêmur, fóvea. Colo do fêmur, né? E aí eu vou ter aqui, ó, uma estrutura chamada de trocânter. Essa volta aqui, ó, trocânter maior, ó, trocânter maior e trocânter menor, tá vendo? São essas elevações no osso, essas
elevações aqui que a gente vai chamar de trocânter. Trocânter menor, trocânter maior. Essa é uma vista do fêmur, uma vista anterior. Essa é uma vista posterior do fêmur, tá? Então, trocânter maior, trocânter menor, colo do fêmur, cabeça do fêmur, tá? Na vista posterior, então a parte de trás, né, posterior, eu tenho uma tuberosidade glútea. O que está na parte posterior do nosso corpo? Os glúteos. Então, ela chama tuberosidade glútea, porque aqui vai se inserir o músculo do bumbum, do glúteo, tá? Muito bem. E na epífise distal, tá? Uma vista anterior e uma vista posterior, ó. Eu vou ter essas laterais aqui, ó, que são chamadas de epicôndilo. Epicôndilo medial, porque está voltado para o meio do corpo, epicôndilo lateral. Aqui eu vou ter uma depressãozinha chamada de face patelar, aonde a patela vai estar aqui em cima, formando, né, o joelho, tá? Bom, aí eu vou ter, então, o côndilo, que é essa parte lisa articular aqui, ó, também vou ter medial, também vou ter lateral, tá? Que é essa parte lisa aqui, ó. Tá? Na parte posterior, eu vou ter uma fossa, chamada de fossa poplítea. Tá? Então, a parte de trás aqui. A gente consegue ver em algumas pessoas que ela fica um furinho, né? Na parte de trás da perna aqui, ó. Fossa poplítea. E entre os côndilos medial e lateral, eu tenho a fossa intercondilar. Côndilo, entre os côndilos, inter. Então, fossa intercondilar. Muito bem. No joelho, então, eu tenho alguns ligamentos e articulações importantes. Então, esse aqui é o fêmur, né, ó. Eu vou ter aqui no joelho um ligamento chamado de ligamento cruzado. Esse ligamento aqui, ó, foi aquele lesionado por Ronaldinho, fenômeno, né, na Copa. Então, o ligamento cruzado, ó, ele vai inserir, ele vai ligar, né, ó, o fêmur com o platô tibial, que é essa parte aqui do osso da tíbia. E aí eu vou ter alguns ligamentos, ó, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial. Por que colateral? Porque tá dos lados. E por que colateral medial? Porque tá do lado medial do corpo e aqui lateral do corpo. Ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior. E aí aqui também, ó, eu tenho os meniscos, que muita gente rompe, perde menisco, né, no joelho, forma aquela água no joelho, tá? Então, os meniscos aqui. Ó, essa é uma imagem real, tá? Lá no laboratório de anatomia. Então, aqui eu tenho o fêmur, aqui eu tenho o osso, ó, a fíbula, e aqui a tíbia, ó, os ossos da perna. Então, aqui eu tenho, ó, a patela. A patela é considerada um osso sesamoide porque ela não está ligada diretamente no osso. Ela está presa por tendões, ó. Essa parte escura aqui, ó, é tendão. É dessa cor, professora? Não, não é dessa cor. O osso está dessa cor e a cartilagem está dessa cor porque fica no formol, né? Então, olha lá, ó, uma vista posterior, ó, o menisco aqui, ó. Que é o fêmur, ó o côndilo. Côndilo lateral, côndilo medial, fossa intercondilar. Ó aqui os ligamentos cruzados, tá vendo? Que sai daqui, ó, o ligamento colateral lateral, ó, tá? Ligamento colateral medial. E aqui, ó, pegando com a pinça aqui, ó, o menisco, tá? Aqui, ó lá, ó, ligamento posterior e lá, ligamento anterior. Ó, ligamento colateral, tá? Ligamento colateral tibial, ou medial, né? Também pode ser chamado. Bom, aqui a gente tem uma imagem radiográfica, ó, que eu observo os ossos do quadril e agora eu vou nomear essas estruturas aqui, ó. Então, cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocânter maior, no 4, trocânter maior. E essa aqui, ó, o número 5, é uma linha chamada de linha intertrocantérica. Por quê? Porque ela tá entre os dois trocânteres, tá?
Então, aqui ela tá aqui também, ó. Acompanha aí com a setinha do meu mouse, ó. Tá? Uma outra imagem aqui, ó, pra gente avaliar. Então, número 1 é a patela. Número 2, o que você acha que é número 2? Fala aí pra mim. Número 3, número 5, número 4, tá? Então, dá uma olhada aí, ó. Tenta nomear aí. Então, olha lá, ó. Número 1, patela. Número 2, tuberosidade da tíbia. Número 3, tíbia. Número 4, fêmur. Número 5, côndilo. Número 6, fíbula. Bom, essa parte aqui, ó, número 2, 3 e 6, a gente vai estudar na próxima aula ainda, tá bom? Então, fique tranquilos, a gente vai rever essa imagem. Aqui, ó, fêmur, a patela, o número 3, ó. Tá vendo, ó? 4, côndilo medial, côndilo lateral, né? E o 5, 6 e 7 nós vamos estudar ainda, tá bom? Só para ir treinando aí o olhar. Ó, essa imagem é uma imagem onde teve fratura. E aí, ó, aqui a gente teve então a colocação de 2 pinos, tá? Em alguns casos, principalmente em idosos, o que acontece muitas vezes, pela doença osteoporose, que o osso fica poroso, ele se desfaz, né? Ele vira um farelo. Quando ocorre fratura, às vezes tem que ocorrer a substituição, ó. Então, o que eles fazem? Eles vão colocar uma prótese, né, de titânio, ó. E aí eles vão colocar no fêmur para substituir a cabeça do fêmur e também vão colocar no acetábulo, tá? Então, ó, a imagem radiográfica de como fica. Aqui, uma outra imagem de fratura, ó. Esse desenho que a gente tá vendo aqui chama gaiola, né? Popularmente chamado de gaiola. Ele é colocado para fazer a contenção, porque houve uma fratura completa, né? Ó, até externa, porque a gente vê que ele cortou aqui o músculo, né? Então, esse aqui faz essa contenção para fazer o raio-x, né? Para fazer a imagem, para depois ir, no caso, para cirúrgico, né? Para o médico avaliar o que vai ser melhor feito para esse paciente. Bom, e aí então a gente tem a articulação coxofemoral, que nós trabalhamos ela na aula passada, né? Então, é uma articulação sinovial, né? Ela tem uma parte, então, côncava e convexa. O côncavo tá na fossa, né, do acetábulo. E o convexo aqui é a cabeça do fêmur, né? A gente tem a fóvea, ó, que vai ter o ligamento aqui, que vai ligar o osso, né, do fêmur, a cabeça do fêmur ao acetábulo. Faz aqui um encaixe perfeito, tá? Ó, mais uma imagem, tá? E aí, gente, ó, gratidão. Obrigado pela aula de hoje, né? Aí esse foi o assunto, o osso do fêmur, maior osso do corpo humano, mais pesado, maior número de acidentes aí de fratura de fêmur, jovem automobilístico e idosos, tá? Então, muito obrigado para vocês e até a nossa próxima aula.